Olá! Nesta aula nós iremos resolver 10 questões referentes à Base Nacional Comum Curricular. Vamos à primeira. Na BNCC, a competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas que são cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Segunda alternativa. A externalização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Terceira, a mobilização de conhecimentos, conceitos e técnicas, habilidades práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Quarta, a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas comuns da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Bom, nessa questão, nós temos uma questão teórica, que é preciso que o candidato saiba como o texto está escrito na base. Então, a competência, que é um dos focos principais da base, ela preza pela mobilização de conhecimentos. Então, a mobilização de conhecimentos aparece em 3 das 4. Então, a segunda, que aparece a externalização, já está fora, porque, na verdade, é a mobilização de conhecimentos. Então, a gente precisa encontrar agora como é que a gente elimina 2 das 3 que sobraram. Então nós vamos para a terceira aqui, a mobilização de conhecimentos, conceitos e técnicas. E ela fala, na verdade, conceitos e procedimentos. Então já eliminou também a terceira. E a quarta, a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas comuns. Então a palavra comuns aqui não está dentro do que prega a BNCC. Ela fala que são para resolver demandas complexas. Logo, a alternativa primeira que está correta. Vamos para a próxima. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de. Então aqui é aquela expressão que nós falamos em sala de aula, que substitui o conteúdos mínimos. Então a resposta aqui é aprendizagens essenciais. Então cuidado para você não cair na armadilha aqui, aprendizagens mínimas. Então, na verdade, eles falam sempre em aprendizagens essenciais. Logo, a alternativa terceira é a resposta correta. Questão 3. Quantas são as competências gerais da educação básica? Então nós sabemos que o foco principal da BNCC são as competências. Então ela definiu uma quantidade de competências para ser a base, o fundamento geral da nossa BNCC. E aí, você acha que são quantas competências? Dá uma pensadinha aí. Então, nós temos, na verdade, 10 competências gerais da educação. Questão 4. A competência 7 refere-se a... Então nós temos 10 competências. Então é preciso que você guarde qual é a competência 7. A competência 7 é argumentar. Então nós temos a questão argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então esta é a resposta correta. Questão 5. A Constituição da República Federativa do Brasil fundamenta a BNCC, especialmente em dois artigos. Quais são eles?
Então nós temos dois artigos que deram, deram start, partida à construção da base. São esses os artigos 205 e 210. Vamos para a próxima. Questão 6. O conceito de educação integral, com a qual a Base Nacional Comum Curricular está comprometida, se refere a... Então é um texto também que precisa estar guardado na cabeça de vocês, porque ela muda um conceito interessante que fala sobre a educação integral. Então vamos aqui analisar as questões. Alternativa 1. Construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, e também com os desafios da sociedade contemporânea. Construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens conectadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, e também com os desafios da sociedade contemporânea. Terceira, construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, os interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea. E a última, construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade tradicional. Então aqui nós temos 4 alternativas e cada uma tem sua diferença. Então a gente precisa buscar isso. Vamos começar aqui pelo final e fica claro que os desafios da sociedade tradicional é que traz a resposta, torna essa resposta errada. Que ele fala sempre da sociedade contemporânea. Então a 4ª alternativa já está errada. Vamos para a terceira. A terceira, o erro está na falta da palavra possibilidades. Então aqui nós temos a construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, faltou aqui as possibilidades e os interesses dos estudantes. Então a terceira também está errada. Na segunda, construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens conectadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, e também com os desafios da sociedade contemporânea. Então aqui a palavra conectada é que está tornando essa alternativa errada, porque na verdade a palavra correta é sintonizadas. Logo, a alternativa 1 é a que está correta. Questão 7. No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de ensino devem construir currículos e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressa uma atitude sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa atitude deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de educação básica, sem o que o direito de aprender não se concretiza. A atitude que se refere ao texto é... Então nós temos aqui quatro alternativas: equidade, igualdade, sustentabilidade e inclusão. Então o texto ele fala de coisas diferenciadas. Ele fala das desigualdades sociais, ele fala em que a escola precisa elaborar proposta pedagógica que considere as necessidades, as possibilidades e interesses dos estudantes. Então, na verdade, nós estamos indo para o lado da igualdade. Apesar do texto também trabalhar com a equidade, o texto que está aqui em cima se refere à igualdade. A BNCC e os currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens definidas para cada etapa da educação básica,
uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Segunda alternativa, assegurar os conteúdos mínimos definidos para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Terceira alternativa, assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. E a quarta alternativa, assegurar as aprendizagens essenciais definidas para a etapa de educação infantil, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Então aqui também é uma outra questão que exige o conhecimento da base, porque colocam-se palavras que não estão escritas e tiram as palavras que estão no texto. Vamos aqui olhar nossas questões. A primeira aqui, assegurar as aprendizagens definidas para cada etapa da educação básica. Que aprendizagens são? Então, aqui, assegurar as aprendizagens, aí faltou uma palavra aqui que é aprendizagens essenciais. Então a alternativa primeira já está errada. Vamos analisar a segunda. Assegurar os conteúdos mínimos. Opa, parou aqui. Conteúdos mínimos não faz parte do texto da BNCC. Então a palavra correta aqui seria aprendizagens essenciais. Então a segunda alternativa já está eliminada. Assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Então, assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Então, nessa alternativa, ela aparentemente está correta. Então, vamos analisar a última para verificar se realmente essa é a nossa alternativa correta. Na última alternativa está assim, assegurar as aprendizagens essenciais definidas para a etapa da educação infantil, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Então repara que aqui ela limitou em qual etapa de educação deve ser assegurada a educação, que é a educação infantil. E na verdade ela preza pela etapa da educação básica. Logo, a alternativa 4 também está errada. Assim, a alternativa correta é a terceira alternativa. Questão 9. Na etapa da educação infantil, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. São eles. Então nós temos, na verdade, 6 direitos de aprendizagem. Que é conviver, lutar, disputar, explorar, falar, envolver-se, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, conviver, brincar, disputar, explorar, cantar, conhecer-se, conviver, cantar, argumentar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Então aqui é preciso lembrar quais são os 6 itens. Novamente, a gente tem que pensar o que está escrito. Então é preciso guardar, porque eles trocam palavras e você precisa saber o que está escrito na verdade dentro da base. Então, conviver está correto, lutar não está correto. A criança não tem que lutar. Então vamos passar para a segunda. Conviver está correto, brincar está correto, participar está correto, explorar está correto, expressar está correto, conhecer está correto. Então, na primeira alternativa, nós temos lutar e disputar. Então, lutar e disputar estão erradas. Na terceira, nós temos disputar, repetindo, e cantar. São duas que não existem nos 6 direitos. Na última, conviver, cantar aparece novamente, argumentar também não está nesses 6 direitos, apesar de ser um componente da competência, mas não é um dos 6 direitos. E aí a alternativa 4 também está errada. Logo, a alternativa 2 é a alternativa correta. Questão 10. Considerando os direitos da aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 5 campos de experiências, nos quais as crianças
podem aprender e se desenvolver. Qual das alternativas abaixo apresenta um dos 5 campos de experiências? Então, nós temos 5 campos de experiências e eu preciso saber pelo menos um. E aí é preciso saber ele completo. A primeira alternativa, traços, gestos e movimentos. Alternativa B, escuta, fala, pensamento e imaginação. Alternativa 3, espaços, traços, escuta e fala. Alternativa 4, traços, sons, música e imaginação. Nessa questão, a resposta correta é escuta, fala, pensamento e imaginação.